Olá, vamos falar em bom português? Pois é, todo mundo tem dúvida em português, inclusive você, né? Então, todo mundo tem dúvida com relação à língua portuguesa e eu selecionei aqui algumas dicas que vão facilitar o dia a dia, né? Muitas vezes, né, na correria do dia, a gente se depara com uma determinada frase e fica na dúvida, né? Isso aqui é assim ou é assado? Então, eu trouxe aqui algumas dicas que vão facilitar bastante a vida de vocês. Eu vou começar pela a seguinte dica. Olha só, o correto é pão duro sem hífen ou pão duro com hífen? Em primeiro lugar, me diga o que é que significa esse tal de hífen. O hífen é aquele tracinho que separa duas palavras, ok? Então, existem as duas formas, pão duro sem o hífen e pão duro com hífen. E qual é a diferença de uma palavra para outra? É muito simples. É que pão duro sem o hífen significa o pão alimento, não é? Aquele pão envelhecido, aquele pão adormecido de 2, 3 dias atrás. Esse é o pão duro sem o hífen. Enquanto que o pão duro com o hífen é aquele pão, é aquele sujeito que é muito apegado ao dinheiro, né? É o que nós chamamos lá de mão de figa, né? Que não gosta de gastar. Esse aí é o pão duro com hífen. Portanto, não tem a menor dificuldade. É simples assim. Não é? Então você agora já sabe a diferença de um para o outro. Vou chamar aqui agora a nossa segunda dica. Olha só, qual é a frase correta? Paulo ganha entre 3 e 4 mil reais ou Paulo ganha entre 3 a 4 mil reais? Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, não é? E agora? Né? Eu uso isso muitas vezes, mas uso uma frase pela outra. Mas, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, existe uma diferença. Uma está correta e a outra está incorreta. E qual é a frase que está correta? Olha, a gramática da língua portuguesa ela diz o seguinte: que depois da preposição entre só se deve usar e. Portanto, a frase correta é: Paulo ganha entre 3 e 4 mil reais. Portanto, Paulo ganha entre 3 a 4 mil reais. Está incorreta esta frase. Muito simples, é uma dica que vai te ajudar no dia a dia, ok? Deixa eu chamar agora aqui a nossa terceira dica. Né? Olha só, quero saber, um e outro completou a prova ou um e outro completaram a prova? E agora? Aí bate aquela dúvida e você fica, mas meu Deus, eu acho que é assim, eu acho que é assado, não é? Mas é muito, 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 muito simples, não é? Vou te explicar e você nunca mais vai ter essa dúvida. Ora, a gramática normativa da língua portuguesa diz o seguinte: que quando o sujeito da oração for formado pela expressão um e outro, o verbo tanto pode ficar no singular como pode ir para o plural. Olha que coisa boa, né? Olha que coisa simples. Aí você não ia errar nunca essa daí, né? A forma como você escrevesse ou a forma como você falasse está correta, né? Porque ambas as formas estão corretas de acordo com a gramática. Muito simples, não é? Deixe-me chamar aqui agora a nossa quarta dica. A nossa quarta dica, que é a seguinte: sobre o verbo mediar. O mediador medeia ou media? Rapaz, isso é chato, hein? Isso é chato. Eu nunca gostei de conjugação verbal. Ah, eu odeio conjugação verbal. As pessoas dizem logo assim. Mas não é tão difícil quanto vocês imaginam. Muito simples. Ó, qual é a diferença aí? Qual o correto? O mediador medeia ou o mediador media? Para a gente não ficar com esta dúvida, basta entender o seguinte: que o verbo mediar é conjugado da mesma forma que o verbo odiar. E o verbo odiar é mais fácil de ser conjugado. Então, se você diz que eu odiei, você vai dizer que eu mediei. Se você diz que
eu odeio, então você diz que eu medeio. Se você diz que ele odeia, então você diz que ele medeia. Portanto, o correto é o mediador medeia. Gostou dessa dica? Muito simples, né? Muito simples. É só você substituir o verbo mediar pelo verbo odiar. A conjugação desses verbos é da mesma forma, ok? Para não mais errar. Vamos para a nossa próxima dica, rapaz. Olha essa dica aqui, ó. Você sabia que a palavra férias também existe no singular? Pois é, muita gente, mas muita gente mesmo, não sabia que essa palavra existe no singular. Essa palavra existe nas duas formas, tanto no singular quanto no plural. Né? E qual é a diferença de férias, né, no plural, com S, para féria, no singular? Muito simples. Férias, como nós conhecemos, é um período de descanso. Eu vou viajar nas minhas férias, né? Eu vou viajar nas férias. Então, aí, no plural. E féria? Quando é que eu uso féria? Ora, féria significa remuneração, salário. Então você diz que eu recebo minha férias no final de semana. Eu recebo minha férias a cada final de semana. Sabia dessa? Talvez não, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, não sabia que existia a palavra férias no singular. Mas aqui no Falando em Bom Português, você fica sabendo. E vamos para a nossa última dica. Olha, a nossa última dica é essa aqui, ó. Qual é o correto? O omelete ou a omelete? O quiche ou a quiche? O mousse ou a mousse? Olha só, com relação à palavra omelete, essa palavra aceita os dois gêneros, masculino e feminino. Então você pode dizer tanto o omelete quanto a omelete, que ambas as formas estão corretas. A mesma coisa com relação a quiche. Você pode dizer o quiche ou a quiche, porque esta palavra também aceita os dois gêneros, masculino e feminino. Todavia, a palavra mousse só aceita um gênero, que é o gênero feminino. Então, o correto é a mousse, apesar de que muita gente fala o mousse, mas o mousse não existe. Né? O mousse está errado. A forma correta de pronunciar e de escrever essa palavra é no gênero feminino. Existem outras palavras também que só podem ser usadas no feminino. Vou te dar aqui um exemplo. A palavra alface, né, só pode ser usada no feminino. A alface e nunca o alface. Outra palavra aqui, entorce. O correto é a entorce. O entorce não existe. Não é? Existem outras palavras, tais como, por exemplo, matinê. Só pode ser usada no gênero feminino. A matinê. O matinê está errado. Assim como cólera também só aceita o gênero feminino. A cólera. O cólera está errado. Ok? Então, estas foram as dicas do Falando em Bom Português. Eu espero que tenha ajudado vocês, que essas dicas possam ajudar vocês no dia a dia. Um abraço a todos e até a próxima Falando em Português.